ouvir? Léo, você consegue me ouvir aí? Vocês estão ouvindo direitinho, né? Carmen, Simoni? Tá. Não precisa colocar o fone, não, né? Tá tranquilo de ruído, né? Então, combinado. Bom, boa noite para vocês. Eu que sou a Érica, que estou lá naquele grupo com vocês. Eu abri o ano passado um de meditação, não sei se vocês já deram uma futucada lá no YouTube. Tem uns, eu coloquei o link porque tem o percurso de meditação do ano passado que nós fizemos, né? E foi bacana, e aí eu resolvi fazer esse, só que de bate-papo. Vamos ver como é que vai ficar. Hoje eu já fiz até um teste aqui para ver quanto tempo, não quero passar de meia hora. Então, por isso, mesmo com quem tiver, eu vou começar, porque eu acho que é justo com quem está aqui, né? A gente começar na hora, né? Já tem algumas pessoas aqui no, no chat do Telegram, só que eu não consigo ver, eu só vi o Léo. Léo, você está aí? Acho que ele não está. Mas ele estava agora há pouco, então eu vou começar com vocês, e quem for entrando, que for chamando, eu vou aceitando aqui, pelo Google Meet. É um prazer receber vocês, viu? Você é de onde, Carmen? Curitiba. Curitiba, nossa, é longe, eu sou do Espírito Santo. Ei, Nery, boa noite. Nós vamos começar agora. Tá entrando um monte de gente agora aqui no Meet. Boa noite, tá vindo da reunião. Ah, eu imagino o IFES, né? Não, estava na reunião do mestrado, Ah, a do IFES foi mais cedo. entendi. E você, Simone, de onde você é? Acho que ela entrou e tá só ouvindo. Então vamos lá? Vamos começar? E aí as pessoas vão chegando e nós vamos aceitando esse pessoal. Então é aquilo que eu falei, vou olhar aqui para poder nós conseguirmos falar com todo mundo das duas telas. Vamos fazer esse teste, viu? Então, assim, é um percurso de desenvolvimento da inteligência emocional e vocês devem estar aí se perguntando por que que eu escolhi falar hoje sobre primeiro tema. Oi, Laura, boa noite. Nós estamos aqui falando, começamos a falar um pouquinho sobre a espiritualidade. Eu falei que as pessoas vão chegando e eu vou aceitando. Você é de onde? São Paulo. Então, assim, vocês devem estar achando assim, como que um grupo, um percurso de educação emocional, e nós começamos com o tema espiritualidade. É o tema que está mais em alta, né, ultimamente, que a gente mais busca em todas as nossas caminhadas. Então, assim, como primeiro tema, e respondendo a este questionamento que pode vir aí nas nossas cabeças com relação a isso, é a Simone respondendo de onde ela é. Então, assim, antes de responder a todos esses questionamentos com relação à espiritualidade, eu gostaria de dizer para vocês que, com relação à palavra egrégora, e por que eu escolho percurso ao invés de imersão ou mergulho? Porque normalmente quem trabalha com desenvolvimento fala de mergulho ou de imersão, né? E eu sempre escolho a palavra percurso, trajetória, para a gente falar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre as nossas emoções. Então, cada um de nós está aqui por uma razão, está aqui porque, de alguma medida, isso chamou atenção, o tema chamou atenção, ou simplesmente porque sentiu no coração a vontade de estar aqui, né? De ensinar alguma coisa para alguém. Então, assim, todos nós aqui presentes, quem está lá no grupo que ainda não chegou, nós sabemos que nada acontece por acaso, que nós não estamos aonde estamos sem razão e que todos os motivos, até para uma folha cair de uma árvore, tem uma razão e tem um significado. Isso é bíblico, né? Nós nos remetemos à Bíblia para falar disso. Então, se nós estamos nessa egrégora, é porque nós temos algo a ensinar e também temos algo a aprender com esse grupo de alguma maneira, ainda que a gente fique calado desde o início,
até o final. Quando teve o da meditação guiada, as pessoas falaram isso, né? Teve gente que no final falou de tudo que aconteceu com elas, mas durante o percurso não falava nada. E eu achei isso muito interessante. Então, assim, a própria palavra egrégora, ela já traz, né, esse sentido de encontro, de reunião, de pessoas que estão juntas por um propósito, né, que criam um propósito de vida. Assim, a designação dessa palavra egrégora, ela cria uma força geradora de energia que nos capacita emocionalmente para um propósito, para uma finalidade que venha a nos trazer algo para o nosso crescimento. Então, assim, e com relação à minha preferência, com relação a percurso, que é o que eu falei, porque, no meu entendimento, a palavra percurso, ela nos encaminha para um lugar, né? Um desenvolvimento em um lugar. Percorrer caminhos nos traz diversas possibilidades, especialmente relacionadas ao que acontece conosco e para chegar junto de alguém. Porque quando você está no caminho, você encontra com outras pessoas, segue num caminho junto com alguém, né? E no mergulho, ainda que outra pessoa esteja do seu lado, ela não consegue interagir com você, está debaixo d'água, né? Então, esse é o meu entendimento, mas se a gente for falar sobre isso, dá um outro bate-papo, né? Dá um outro bate-papo sobre imersão, percurso e egrégoras e tantas outras coisas. Mas o que nós viemos falar hoje é sobre a espiritualidade. Então, conforme esse meu entendimento aí, com relação à espiritualidade, nós estamos nessa caminhada, né, que nos leva à elevação dessa essência que nós temos, e essa palavra ela está muito utilizada hoje pelos pesquisadores, cientistas, e há bem pouco atrás eles eram tidos como incrédulos, como céticos, e hoje a neurociência ela se dedica bastante ao sobrenatural e a entender essa lógica de como que nós podemos ver os reais resultados que nós chamamos de milagres. Então, por isso, falarmos de espiritualidade nesse alinhamento de educação emocional. E nessa linha tênue entre o científico, as coisas da razão e as coisas do divino, a gente vai conversar um pouquinho para a gente interagir aqui nos caminhos individuais que cada um percorre todos os dias para esse desenvolvimento da nossa psique, do nosso centro de serenidade, de paz, e que esse caminho chame a atenção e que diga respeito para além das nossas religiões, para além do que nós acreditamos enquanto espiritual de concreto nas crenças que temos, né? Para a nossa aprendizagem ela ser ainda mais pautada no real, naquilo que nós temos de melhor em nós. Então, todos e quaisquer caminhos vão nos levar para essa escolha, né, de conhecimento, de não desistirmos dos nossos ideais e da nossa busca incessante desse convite, desse chamado para que tenhamos fé naquilo que a gente mais busca e acredita como possível para as nossas vidas. Tem mais alguém chamando aqui. E então, aqui estou eu com um pouquinho de conhecimento que tenho e com tantas limitações para aprender um pouquinho com vocês que decidiram trilhar aqui comigo esse percurso, né? Para falar de religião, eu venho de origem católica, mas eu acolho todas as crenças, todos os dogmas, todas as doutrinas que venham contribuir para o meu crescimento, para que possa agregar a mim e aos demais aqui presentes, né? Então, eu fui escolhida pelas terapias integrativas e complementares para contribuir comigo e com quem tiver ao meu redor. Eu trabalho com terapias florais, reiki, meditação, trabalho com aromaterapia e sou psicopedagoga, né? E aí vou juntando um pouquinho de cada uma para que a gente consiga chegar no melhor que podemos ser. Então, a educação e o ensino, eles foram essa formação de base que me fez chegar nesse ponto onde
eu trilho para aprender, né? Então, assim, vamos aprender juntos neste setembro, que inclusive é dedicado ao cuidado com o outro, né? Com essa questão do Setembro Amarelo. E ele vem nos alertar para que a gente preste mais atenção nos sinais que os nossos semelhantes nos dão e até os nossos mesmos, os nossos sinais, para que a gente esteja atento aos valores, né? Aos valores humanos, aos valores enquanto seres e unidos, né? Que somos pedaços de cada um que somos ou inteiros de cada um que somos, né? E esse amarelo ele traz força, iluminação, alegria, traz otimismo, né? A energia, o simbolismo do amarelo nos faz despertar para a prosperidade e para a felicidade que deve existir em nós. Então, é como, por exemplo, a cor dos girassóis, né? Que são flores interessantíssimas, né? Elas estão sempre voltadas para o sol, mas nos dias nublados elas viram umas para as outras, né? Que é um aprendizado muito bacana para nós, enquanto espiritualidade, que os girassóis, na sabedoria natural e divina, nos ensinam que nós precisamos uns dos outros. Então, que quando não tiver sol, aquele sol que está nos iluminando lá em cima, que a gente possa nos virarmos uns para os outros para transmitir essa energia de luz, de calor, de benefícios que temos para conosco e para transmitir ao outro. Claro que a gente sabe que lugar que nós estamos, nós ainda somos muito dependentes das questões materiais, né? Nós dependemos do material ainda, a gente está buscando essa elevação, nós estamos buscando um outro lugar, que é o nosso lugar real, que todos nós acreditamos em quaisquer que sejam as nossas doutrinas e crenças, mas a vulnerabilidade nossa de cada dia ainda está nesse aprender a ser e deixarmos de nos conectar tanto com o ter. Mas a gente precisa compreender que a economia, que os bens materiais, as coisas que têm preço, eles ainda garantem a nossa sobrevivência humana e nos dão também condições de continuarmos buscando essa aprendizagem de vida do ser, né? Então, quando a gente fala de desapegar do material e tal, que a gente tem que buscar a essência, não significa que a gente tem que abandonar o nosso trabalho, as nossas conquistas, não, né? Não é nada disso. Tem a ver mais com saber utilizar esses bens materiais em benefício de nós para contribuir também para a elevação do outro, né? É a dádiva, é a troca. Então, tudo aquilo que a gente faz de benefício para o outro, de benefício do bem para o outro, ele requer uma troca. E nesse plano terreno onde nós estamos, essa troca ainda é material, ainda é dinheiro ou algo que a outra pessoa tenha a nos oferecer, né? Para que a gente possa evoluir e sermos melhores conosco mesmo. E isso já é uma contribuição com o outro também, né? O pagamento, ele não deixa de ser espiritual. Ele é algo que o plano terreno tem para nós, para nos ajudar a evoluir enquanto seres humanos. Então, assim, quando eu falo do ser divino, é qualquer um que nós acreditamos, né? Porque como nós estamos com muitas pessoas, cada uma entende Deus de uma maneira, né? Eu entendo como Deus, alguns como Mãe Terra, Gaia, o Mestre, a luz divina, a força do universo, o poder da criação. Tem tantas denominações, né? E cada doutrina, cada crença traz esse poder maravilhoso da criação que nos leva para o bem maravilhoso, que nos permite desfrutar dessas bênçãos aqui na Terra e onde quer que estejamos, né? Então, assim, quando a gente crê, a gente tem a possibilidade de nos moldarmos e avançar para a cura, de avançar para as coisas internas e diminuirmos o nosso ego, as falhas, os erros diários, né? Então, assim, a capacidade que nós temos de entrega nunca nos deixa sós. Essa luz divina nunca nos deixa sós. Mas nós, muitas vezes, entendemos em algumas circunstâncias que são desse caminho de aprendizagem que nós estamos sozinhos. A gente questiona
essa divindade que existe em nós. E falar de espiritualidade é isso. Falar de espiritualidade é lembrar que o ser divino que existe em nós está aí para colaborar conosco, para que a gente cresça e aprenda. E aí eu queria falar um pouquinho sobre aquele médico indiano, o Deepak Chopra. Eu não sei se todos vocês conhecem, já ouviram falar, aquele da meditação, que faz o Satchitananda. Ele entende que a espiritualidade ele vem através de 7 leis que nos vão encaminhando para o sucesso, quer seja ele em qualquer área de nossas vidas, é prosperidade mesmo, né? Então, assim, ele chama de leis espirituais da vida ou do sucesso, né? Então, para ele, cada um de nós somos embriões de Deus e sendo desenvolvidos e disfarçados de humanos, né? Essa divindade que se materializa em nós para que nós possamos enxergar todas as coisas olhando e sorrindo, como um sorriso de uma criança, como os voos dos pássaros, como a beleza da flor. É como a gente experimentar a vida numa expressão milagrosa o tempo todo, em todas as coisas, nas mais simples possíveis e nas que mais trazem felicidade ao nosso coração e à nossa vivência, né? Toda a criação que existe, ela que nós podemos sentir, ela nasceu primeiro nesse desejo que nós temos de manifestar no universo, de manifestar aquilo que nós temos de melhor. O que existe no mundo físico aqui, palpável, ele primeiro se materializou, ele primeiro foi concretizado no mundo invisível, né? Nos mistérios conhecidos de Deus, da divindade, que é transformar em ação, uma transformação, né? Transformar aquilo que é divino, aquilo que para nós parece impossível, em uma ação ou em algo palpável. Então, assim, essa ação ela está se manifestando todos os dias nas crenças que nós temos no dia a dia, diante do que nós aceitamos, de cada pessoa, de cada coisa que nós aceitamos como a divindade, como o ser supremo, nessa energia vital. Então, o que eu quero dizer é que cada um de nós acredita de uma maneira muito particular, e todos nós, independente da crença que temos, ou da maneira que nós chamamos esse ser superior, essa divindade, Deus, todos nós estamos corretos, porque todos nós estamos nesse caminho de aprendizagem para a luz, independente de qual caminho que a gente está percorrendo para chegar até lá. O que nós temos é que evoluir enquanto seres viventes, enquanto seres amados desse ser maior, né? E principalmente hoje nós temos questionado muito em relação, por exemplo, o que acontece politicamente no nosso país, e nós não temos que questionar isso. A partir do momento que a gente julga o que está acontecendo, nós deixamos de evoluir espiritualmente. Não estou dizendo que a gente não esteja visualizando tudo que há. Contudo, quanto menos a gente julgar, mais a divindade vai fazer com que as coisas se ajeitem. E tudo que é o que é porque tem que ser. Então, o que é aquilo que a própria Bíblia, né, as questões divinas nos dizem. Nós temos o que nós merecemos e nós carregamos aquilo que é melhor para a nossa evolução. Então, tudo que nós estamos vivenciando hoje com relação à pandemia, com relação ao universo de situações físicas, que eu digo com relação ao mundo, elas são para a nossa evolução e elas são o melhor que nós podemos ter nesse momento. Então, o médico de Deepak Chopra, né, nessa evolução, ele diz que essa nossa evolução ela é fluida, ela precisa acontecer muito fluidamente, né? E para isso a gente precisa seguir essas 7 leis. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Então, para seguir essas 7 leis que o Deepak Chopra nos traz, a primeira delas é o da potencialidade pura. Voltando um pouquinho com relação aos nossos julgamentos, né?
quando eu falo para a gente não julgar as situações em que estamos vivenciando, em qualquer que seja as situações, nós não podemos julgar, e vem aí as 7 leis, que tem, nesse momento, a primeira, que é a da potencialidade pura, que é o nosso potencial de co-criar com Deus, que eu já até falei um pouquinho lá, que é quando a gente deseja, tem o desejo de fazer algo, de trazer algo para as nossas vidas e para a nossa potencialidade. Então, as capacidades que Deus mesmo, que o nosso ser divino mesmo possibilita que nós possamos conseguir, vem dele. E essa energia divina não existe, ele não consegue não, ele não separa a energia divina que existe nele de nós, né? Que é o próprio Deus. Então, quando essa lei da potencialidade pura vem dizendo que isso, que nós não nos separamos, significa que nós somos aquele próprio Deus, né? A parte de Deus, os seres divinos, vivendo essas experiências aqui, né? De embriões de deuses e deusas aqui na Terra, né? Então, ele confia nessa nossa capacidade. E por isso ele dá para nós os percursos e nos indica os caminhos para que a gente possa alcançar tudo que a gente queira, mas que a gente precisa confiar nessa potencialidade que existe sem os julgamentos que eu falei, né? Não devemos julgar nada, e nem as circunstâncias e nem nós mesmos, né? E aí vem a lei da doação, que é a segunda lei. Então, se eu não julgo, eu preciso ter a capacidade também de me doar, de doar os meus sonhos para a construção do melhor em benefício de todos, em benefício de todos nós. Então, tudo que nós damos, em alguma medida nós recebemos de volta. É um fluxo constante de dar e receber, é um fluxo constante de vai e volta, né? A melhor maneira que nós conseguirmos o que nós queremos, a melhor maneira para isso é que a gente se doe, é que a gente doe o que nós precisamos e receba de volta de uma maneira da mesma forma com que doamos. Então, de algum lugar, isso vai vir de volta para nós. Então, a segunda lei que o Deepak Chopra coloca é essa lei da doação, que vem seguida, claro, pela lei do retorno, né? Que é a lei do karma, ou de causa e efeito, que é o que nós chamamos de lei, essa lei do retorno, ou aquela questão que a gente fala muito, que é aqui se faz, aqui se paga. Mas não é bem assim. Não é bem nesse aqui se faz, aqui se paga. Nós precisamos entender de uma vez por todas que não existe castigo, então ninguém está pagando nada, né? Existe consequência daquilo que nós pensamos ou agimos, das nossas ações tem as reações. Então, é simples assim, que é essa lei do karma e do efeito, né? Quando eu dou, eu recebo de volta. Então, a segunda lei chama a terceira, que é da causa e efeito. Então, algumas de nossas escolhas, elas vão determinar o nosso destino. Por isso, a questão do livre-arbítrio. Se nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos. Mas se nós escolhemos, nós temos que aceitar aquilo que nós vamos receber de acordo com a escolha que fizemos, né? E, em alguma medida, todos nós já sabíamos disso. A gente já chega aqui sabendo disso. E sempre podemos nos perguntar, né? Para nós mesmos, se essas escolhas que nós estamos fazendo, se ela vai trazer felicidade para nós e para os outros, né? Então, assim, o nosso próprio corpo, ele traz os sinais, né? E muitas vezes a gente ignora isso, fecha o olho, não quer ver, né? Aquela coisa da intuição, sabe? Principalmente mulher, né? Tem a tal da intuição feminina. Tem o Léo, tem o Nery aí, de meninos, eu acho. Mas, assim, a intuição, ela existe em todos nós, quer sejamos homens ou mulheres, né? E ela é muito maior que nós podemos supor. O nosso coração é intuitivo, né? E de acordo com os estudos dos neurocientistas, eles possuem neurônios, né? Os estudiosos aí da neurociência, né? Eles falam dessa plasticidade
que tem o nosso coração, de possuir neurônios e de a gente pensar. Tem até uma história que tem uma médica, ela conta sobre uma cirurgia que o rapaz recebeu o coração e ele começou a sentir saudade de uma casa linda que ele tinha no sítio, mas ele não tinha essa casa no sítio. E aí ele teve a oportunidade de conhecer a família que doou o coração para ele, e eles o levaram nesse sítio. Quando ele chegou lá, ele entrou em êxtase, ou seja, o coração estava sentindo, o coração estava vivenciando, né, aquele lugar. Então ele se lembrou com o coração, né? Então assim, e essa lei de causa e efeito, né, de que nós recebemos aquilo, desculpa aí, gente, que nós recebemos aquilo que doamos, obrigada, Marlete, ela vem seguida da quarta lei, que é a lei do mínimo esforço, e ela tem a ver com a gente não ficar demasiadamente preocupado com algo e insistirmos numa coisa demais. Por exemplo, uma coisa que não dá muito certo, e a gente fica ali com a dor de cabeça, porque querendo aquilo, mas está dando errado o tempo inteiro, e o nosso corpo está aí, ó, falando que aquilo não serve para nós, mas a gente está lá insistindo em algo que não é nosso, que não serve para o nosso valor. Então, essa lei, ela do mínimo esforço, ela pede para que a gente comece a perceber a natureza. Como? Por exemplo, a grama. O Deepak Chopra, ele fala que a grama ela não se esforça para crescer. A chuva vem, molha, os nutrientes do solo vêm, fortalece e ela cresce. Ela não se esforça para crescer, ela simplesmente cresce. Então, a inteligência da natureza, ela funciona sem esforço, sem atrito, ela é totalmente espontânea. E aquilo que a gente chama de milagre é exatamente isso, a lei do mínimo esforço e da ação. É a energia desse amor despretensioso, de a gente aceitar as coisas, as pessoas e as situações como elas são, do jeito que são, e esperar, né? A gente tem a responsabilidade de assumir todas as circunstâncias que contém aí como aprendizado e desarmar o nosso espírito de qualquer expectativa, de qualquer necessidade de convencer o outro sobre a minha opinião, sobre o meu ponto de vista, porque se a gente for pensar, todo ponto de vista, toda vista tem um ponto, né? Então, o meu olhar é em determinado lugar, mas o do outro não é. É em uma outra visão. E todas as visões, elas se complementam. Então, a lei do mínimo esforço, ela tem isso, né? De a gente vivenciar as situações, fazer o melhor possível, mas esperar que ela aconteça na hora que tiver que acontecer. E aí vem a lei da intenção e do desejo, que está muito ligada nessa do mínimo esforço. Porque tudo aquilo que a gente coloca a nossa atenção, que a gente coloca o nosso pensamento, nós vamos dispensar as nossas melhores intenções. E quando a gente faz isso, cedo ou tarde aquilo vai se concretizar na vida, né? Porque tudo no universo é energia e as nossas intenções e desejos nada mais são do que essa força energética condensada em pensamento. E mais uma vez eu volto a falar da neurociência, que ela tenta já compreender sobre essa capacidade, que nós somos feitos da mesma matéria que compõe o universo. Já pensou que bacana? Toda a energia do universo também está em nós, né? E a diferença, por exemplo, de uma árvore, isso é o Deepak Chopra que fala, de uma árvore para nós, é a quantidade de energia e informação que nós carregamos. O nosso sistema nervoso, por exemplo, é capaz de perceber toda a informação energética que está ao nosso redor, e dessa forma ele pode ser capaz de modificar ou manifestar coisas e fatos. Como? Quando a gente concentra a nossa atenção em alguma coisa, essa coisa vai ficando mais forte, mais forte. Como, por exemplo, a gente sonha com alguém à noite, aí de manhã a gente encontra com aquela pessoa. Ou a gente quer comprar uma coisa. Um exemplo meu. Eu trabalhei numa cidade vizinha, aqui perto, e a gente ia de carona.
E é bem perigoso, né? E aí, todo dia que passava um carro, não, passava um HB20, e eu colocava a mão e falou assim, em nome de Jesus, esse não é meu, mas o melhor vai ser. Eu fiz isso durante um ano. E tinha um professor que trabalhava comigo, pegava carona com a gente, ele falava, nossa, mas você já tá chata com isso, hein? Eu falei, finge que você não tá ouvindo. Gente, sem brincadeira, eu me assustei com isso. Porque quando foi no dia 31 de janeiro do ano seguinte, eu comprei o carro praticamente à vista. Então, assim, foi uma lei. Até eu fiquei assim surpresa daquilo. E aí, quando eu passei a prestar atenção, eu parei de conseguir fazer isso. Então, assim, né? Então, assim, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, isso é bíblico, vigiar os vossos pensamentos, porque eles podem te ajudar ou te trazer para trás. Então, assim, a força do pensamento, ela realmente ela faz alguma coisa por nós ou ela faz muita coisa por nós, né? E aí vem a sexta lei, na sequência, que é a lei do distanciamento. Então, que é isso aí que eu falei para vocês, né? Que eu consegui, mas depois eu acabei não conseguindo fazer com outras coisas depois. Porque nas outras coisas eu acabei não tendo esse distanciamento. Lá eu fazia, né? Em nome de Jesus, esse vai ser meu, um dia um melhor que esse vai ser. E mas eu falava isso, falava e deixava lá. E com outras coisas eu parei de fazer. E a lei do distanciamento é justamente isso. É você fazer por onde trabalhar, como eu estava trabalhando, né? Que é você querer com todas as forças, criar as condições, criar a condição. É ir para o trabalho todo dia, ou criar quem tem sua empresa, fazer o esforço aí na sua empresa. As coisas que são humanamente possíveis para garantir essas coisas. Mas depois a gente precisa se distanciar e deixar o céu trabalhar, deixar a divindade, né? Essa divindade aí, que significa o ser divino, trabalhar, que é o que nós acreditamos, e confiar. E muitas vezes a gente desconfia, né? Nós não nos distanciamos. E aí é o momento que a gente não desapega daquilo que a gente quer, a gente fica ali desejando e tentando controlar como é que isso vai chegar na nossa mão, como é que o resultado desse desejo vai acontecer. Então a gente precisa simplesmente acreditar que é possível, fazer o que precisa ser feito. E as possibilidades estão abertas no desconhecido, né? Se a gente confiar no trabalho que nós fizemos, no meu caso lá, do meu exemplo, eu estava lá trabalhando na supervisão escolar e dando duro, né? Recebendo meu salário e fazendo as economias para conseguir, né? Então a gente tem que se apegar do resultado daquilo que a gente vai conseguir lá na frente. Então, esses resultados virão por razões próprias e por caminhos próprios. Então, se a gente ficar alerta para perceber essas oportunidades que estão assentadas na sabedoria da incerteza e desse divino que a gente acredita tanto, né? É quando a gente está de prontidão e consegue enxergar espontaneamente, nós conseguimos enxergar. Boa noite, Cirleia. E quando nós estamos de prontidão, a gente enxerga espontaneamente essa oportunidade e a solução certa para cada situação que nós vamos vivenciar e que estejamos vivenciando naquele momento. E aí vem a sétima lei. Estou quase acabando, gente. Essa sétima lei, que é a lei do Dharma, ou propósito de vida que todos nós temos e que nós viemos falar nesse nosso percurso, né? E ela tem a ver com a missão que cada um de nós escolheu para trilhar aqui, que escolheu aqui ou escolheu antes de aqui, para quem acredita, assim, que é o que muitos de nós conhecemos como destino, né? Mas que ele pode ser moldado conforme as aprendizagens que nós vamos adquirindo ao longo do processo, esse processo de cura, de elevação da essência que nós somos. Cada um de nós tem um talento assim singular, uma maneira única de expressar, e isso de expressar essa nossa missão, e sendo únicos e sendo que nenhuma pessoa é capaz de fazer o que nós fazemos da maneira como nós fazemos. Se alguém vier falar sobre esse mesmo tema e pegar o mesmo alinhamento que eu trouxe para vocês hoje, para nós hoje, certamente ela fará de uma outra maneira, com o seu próprio jeitinho, e vai ser lindo, porque todos nós temos a capacidade, né? Então, assim, nós não podemos de maneira nenhuma
comparar as nossas capacidades, os nossos percursos com o da outra pessoa, de modo algum, porque cada um escolhe e faz, realiza o seu propósito de vida conforme as capacidades que recebeu e que vai adquirindo ao longo dessa aprendizagem, né? Que nós vamos construindo ao longo do tempo. Então, vamos nos concentrar naquilo que nós viemos fazer aqui, né? O mais vai sendo acrescentado nesse conhecimento e nesse trajeto que nós vamos fazendo, que é bíblico também, né? O caminho segue o seu caminho e o mais vos será acrescentado. Para que nós sejamos economicamente autossuficientes, por exemplo, é necessário que a gente saiba de fato quem somos e o que viemos fazer aqui. O que é o nosso propósito? Se ele não te traz felicidade, alguma coisa errada está aí e muitas vezes a gente não consegue sair do lugar. Às vezes a gente reclama que está com pouca coisa, que está com pouca felicidade, e muitas vezes é porque a gente não está seguindo o nosso propósito, não está seguindo o nosso coração, né? Mas pensando lá naquilo que nós falamos lá no começo, né? Nós estamos aqui para buscarmos conhecer a nós mesmos e não o outro. O outro está lá trilhando o caminho dele. Então, para a gente encontrar o nosso verdadeiro eu e descobrir quem é esse verdadeiro eu, que é totalmente espiritual e que somos essas divindades em forma humana, precisamos trilhar esse caminho, né? E o Deepak Chopra, que é o médico que eu venho falando dele desde o começo, ele é indiano, somos seres, a gente pensa que nós somos seres humanos vivendo experiências espirituais, mas ele diz que é o contrário, que nós somos seres totalmente espirituais, que de vez em quando temos experiências humanas, né? Nós somos seres divinos, nós somos esses seres que estamos caminhando para um outro lugar, para uma outra direção, que tenha como propósito que todos sejamos iguais, que todos sejamos uns pelos outros. Então, por isso, a gente precisa encontrar os nossos talentos, especialmente os nossos talentos que são singulares, né? Todos nós somos capazes de tirar um copo do lugar para o outro, de lavar uma roupa, de lavar uma vasilha, mas cada um com a sua singularidade, com a sua particularidade especial. E a gente precisa valorizar isso em cada um, né? Muito de nós temos mais de um talento e precisamos descobrir e canalizar a nossa energia para colocar isso em prática, para ajudar a nós mesmos no nosso desenvolvimento e também quem está em volta. Então, se nós dispomos a nossa energia a serviço do outro, essa energia vai nos capacitar para ajudar o outro e ajudar a nós mesmos, que é lá a lei do retorno. Verdade, Carmen. A Carmen está falando aqui que é bem complicado, né? Viver isso aí. Viver esse encontro, né? Então, assim, vamos fazer esse propósito de encontrar o nosso eu superior, descobrir os nossos talentos únicos, que pode não ser apenas um, né? E nos perguntar todos os dias, o que eu posso fazer para melhor servir ou ajudar o desenvolvimento da humanidade, a ascensão do outro, a melhora do outro. E uma outra pergunta que o Deepak Chopra coloca para a gente fazer todos os dias é em relação ao financeiro, que é o que mais nos abala ultimamente, né? Então, assim, ele pede para que a gente nos pergunte todos os dias: se o dinheiro não fosse problema, não fosse problema nenhum em sua vida, se você tivesse assim, se esbaldando em dinheiro e você tivesse todo o tempo do mundo, o que você faria? Se a resposta que vier à sua mente for eu continuaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo, então você encontrou o seu Dharma, ou o seu propósito de vida, que é o que nós viemos aqui buscar. E quando essas pessoas aí que falam de elevação, de prosperidade, elas estão falando de encontrar o caminho, de encontrar o caminho do propósito de vida, do Dharma, da prosperidade, é isso. Porque às vezes as pessoas pensam que a prosperidade é ter muito dinheiro e prosperidade é ter felicidade. Quando você encontra felicidade, o pouco que você tem parece muito.
o pouco que você tem aumenta, né, de vibração dentro da vida que você leva. E a gente pode aumentar também a capacidade real material também, com, né, essas leis, as 7 leis de causa e efeito, de distanciamento, de dar e receber. Todas essas leis, elas vêm para que a gente possa cumprir o nosso propósito de vida. Isso é o que ele acredita e é o que ele traz para nós. E a gente tira daí aquilo dentro dos nossos valores e dentro das nossas crenças, daquilo que nós viemos. Então, isso, questionando, Carmen. A Carmen está falando sobre questionar o nosso propósito, né? Questionar a nossa vivência. Então, quando nós manifestamos a nossa criatividade, que é fazer aquilo que a gente gosta para a humanidade e beneficiar a humanidade com isso, e receber isso, né? Eles se sentem perdidas no mundo, né? Tá falando que as pessoas se sentem perdidas. Então, assim, quando nós nos manifestamos essa criatividade, combinando isso com aquilo que a gente gosta de fazer, combinando com a necessidade ainda do outro, a riqueza ela vai fluir espontaneamente. E riqueza, lembrem-se, não estou falando só de riqueza em dinheiro, estou falando de riqueza de prosperidade, de elevação da nossa alma, da nossa vivência. Então, o fluxo de energia do compromisso com o universo e com Deus, ela se ativa nesse momento. Com Deus, a nossa divindade, a divindade com a qual nós acreditamos e temos como nós, né? Então, quando a gente consegue conciliar isso, vocês veem aí, tem um monte de gente que é super próspera financeiramente também, né? E aí eles falam, combina aí o que você gosta, com o que você quer fazer de melhor, com a sua criatividade, e realmente flui, gente. É devagar para alguns e rápido para outros. Tem uma menina que eu estou seguindo no Instagram que ela falou que em 10 meses a vida dela mudou. Ela trabalhava na saúde e hoje ela trabalha com tarô, alguma coisa nesse sentido. E aí ela disse que a vida dela, tanto financeira como de elevação espiritual, melhorou. Então, cada um busca a sua maneira. E eu digo o seguinte, mais uma vez, só para a gente fechar. Cada uma das nossas crenças nos levam para o mesmo lugar. Esses dias eu estava vendo que tem um sheik lá em São Paulo, que ele trabalha junto com o padre Júlio Lancelotti, né? Então, assim, a gente está vendo que cada dia mais essa elevação espiritual ela está acontecendo. Quando a gente fala que lá na Bíblia está escrito que cada vez mais as religiões iam se unir, né? Que as crenças iriam se unir, que não ia mais existir religião, é isso, a gente está vendo acontecer. A espiritualidade, aqueles seres que nós acreditamos enquanto seres maiores do que nós, para nós aqui que temos uma religião tradicional, Deus, para os outros, Gaia, né, o divino, a energia de luz, a energia vital, está aí para todos nós. Então, vamos buscar isso em todo momento de nossas vidas, em todo o nosso querer e o nosso ser. Ok? Isso é o que eu tenho para dizer para vocês e gostaria que vocês aí falassem um pouquinho, abram os microfones de vocês aí para falar um pouco. Eu não sei se eles vão conseguir te ouvir aqui, Léo, mas fala aí para nós um pouco. Tudo bem, alguém quer falar antes do Léo? Ele pediu um tempinho aí. Carmen? Pode ser. Eu acho, sim, que é de grande valia o que você nos trouxe, né? É muito visível isso, né? A gente fala muito do outro, mas é na gente também, né? É uma angústia todo dia. Como eu escrevi no chat, assim, às vezes a gente sente essa sensação de pertencimento, de estar, né, emanando energias positivas para o universo, mas parece que daqui um dia, dois, a gente já se perde nisso, né? Então, o difícil se manter firme com isso, nas dificuldades, interpretar elas, como elas trazem também para a gente respostas e nos trazem interpretações, só que a gente se cega e não percebe. A gente quer que tudo flua muito bem, que tudo vá muito bem.
né? E a vida não é assim, a vida Não. não é felicidade, são momentos de felicidade que a gente tem que aproveitar. Então, eu me incluo nisso também sou terapeuta floral, então a gente tem todo esse trabalho, né? A gente vê muito isso no outro, mas como é difícil manter porque às vezes você está estável, mas você recebe muita influência do outro, porque nem sempre as pessoas estão abertas para esse conhecimento, estão abertas para a tua ideia de mundo, para a tua ideia de mudança, a começar pela mudança. Porque se você muda, seja no meio familiar, ou no meio profissional, ou no seu grupo mesmo de pessoas, você já é criticada, você já é vista de uma outra maneira, né? Não é vista como você está evoluindo. Ah, você está diferente, tem alguma coisa errada. Então, parece que não é normal a pessoa evoluir no seu ser, né? Na sua essência. Tem alguma coisa errada com isso. Então, eu acho que é o desafio desse novo mundo, dessas novas terapias que estão vindo com várias terapias, e assim, é justamente para isso, é para atingir o ser humano, né, essa evolução dele. Ah, que lindo, Carmen. Alguém mais quer falar? Léo? Oi, gente, boa noite. A Vocês Carmen foi um conseguem pouco, ouvir? a Carmen foi um pouco minha porta-voz aí, né? Da própria questão da instabilidade, né? Da efemeridade das coisas, da nossa vulnerabilidade enquanto ser humano, do nosso lado escuro, da nossa sombra, saber integrar isso. Só que, assim, ao meu ver, eu acho que quando a gente organiza dentro, as coisas de fora também organizam, né? Então, se eu começo a organizar dentro, se eu seguir seu propósito, todas as outras coisas vão fluir. Então, essas pessoas que vão ficar criticando que você está diferente, que você está isso, que você está aquilo, elas naturalmente já não vão ficar nem perto da gente mais, entendeu? E, Érica, eu tô, assim, apaixonado. É a primeira vez que eu te ouço falando e fiquei muito feliz, assim, muito feliz mesmo. O conteúdo tá ótimo, você fala muito bem, o áudio aí tá maravilhoso. Ai, que bom, Léo, obrigada, gostei. Que bom, é bom Muito vocês bom. darem esse feedback também, viu, gente, do som, do que vocês estão achando. Eu queria ter falado menos tempo. Na verdade, eu vou tentar com vocês fazer assim, 20 minutos para dar 40, porque eu sei que todo mundo tem seus afazeres, né? E sincronicidade, acho que não vai dar nem 20 minutos, não, porque a gente vai quer uma continuidade, né, depois disso aqui. Que bom, Marlete, que você gostou. Eu acho que Depois, foi perfeito, foi sabe? No bom? tempo, foi direto, foi intenso, e o tempo curto, porque quando se estende muito, a gente se perde, É, né? a E eu gente acho que foi perde. muito bom. Ai, No que bom. início, eu até ia te perguntar, esse Léo é o Léo Costa? Porque eu acompanho ele no Instagram e sou louca para fazer alguma mentoria, alguma coisa com ele. Aí, quando eu ouvi a voz dele, eu falei, é o Léo. Não, é o Léo Barros, mas ele é terapeuta floral do Rio de Janeiro, meu amigo. É o É, Léo Costa, a voz é muito parecida. mas o Léo Barros, ele fala de florais e ele vai falar sexta-feira que vem, né, Léo? Sexta-feira que vem. Então, assim, já que a Érica divulgou, né, eu tenho feito lives no Instagram sempre sexta-feira. A dessa sexta-feira de agora vai ser com a principal distribuidora de florais aqui do Brasil, que é a Cíntia, aquele pessoal lá de São Paulo das Essências Florais. E eu pedi a ela para falar sobre flores azuis para esse Ó. momento de agora. Aí o tema da live é Azul para Criar. Tá lá no Instagram. Ai, sim. Ai, gente, a nossa chamada aqui, ó, vai terminar em 10 minutos. Eu Eita, queria cuidado, pedir. senão não vai ficar gravado. Não, a sua não, a daqui, porque eu abri antes. A do Google Meet. Então, A sua vai ficar, a sua vai ficar. Aí queria pedir então, gente, para todo mundo abrir a câmera aí e vou pedir para a Carmen fazer uma foto para nós. Você faz, Carmen? Abre as câmeras, gente, para a gente tirar uma foto. Eu tinha visto, eu recebi e não vi você entrar. Abre aí, gente, as câmeras de vocês para a gente poder aparecer na foto da Carmen. Quer que eu tire com o celular ou eu faço um print da tela?
Pode fazer o que você achar melhor. O que você acha melhor? É que o print daí aparece todo mundo, senão vai aparecer com o celular. É, isso aí. Verdade. Cirleia tá aí ainda? Andréia tá aí? Marlete? A Marlete tá. Estou aqui, sim. Você pode abrir sua câmera só para tirar uma foto? Eu estava caminhando, eu cheguei tão descabeçada. Ah, que linda! Tá bom, sem problema. Tira a foto da sua foto. Ah, lá. Cadê você, Marlete? Você é tão bonita. Érica, Oi, conseguiu só uma aí, última Carmen? pergunta. Os encontros acontecem com que frequência? Quais encontros aqui? É, o seu. Então, nós vamos marcando, né? Eu pensei em fazer 2 por semana, porque são 8 temas, né? E aí depois, para frente, se a gente quiser continuar no grupo, a gente vai trazendo outros temas. Pode ser assim, gente? Mais alguém quer colocar algum outro comentário? Acho que dá tempo. Não esquece de me avisar do próximo. Tá, aviso. Aviso. Aviso Foi sim. maravilhoso, Érica. Amei. Muito válidas as suas palavras. Pretendo assistir todas. Amém. Deus quiser. Tomara que a gente consiga um horário bacana, né? Eu coloquei 6h40 por isso. 6h50. Que todo mundo já chegou, já comeu, tá em casa. E também, eu queria até falar com vocês. Eu testei aqui no chat do Telegram para até a gente poder ficar batendo papo depois por lá, né? E vocês podem colocar lá. Vocês viram que eu estou deixando os 2 grupos abertos. E aí vocês vão comentando se quiserem, viu, Laura? Laura, você. A Carmen falou que é terapeuta floral, você? Sou fisioterapeuta, programadora de neurolinguística e estou me formando também como constelação familiar. Né? Ah, que linda! Mas eu sempre quis ser fisioterapeuta, desde criança. Então foi. Viu? Propósito de vida. Nery? Bom, eu não sou na formação de vocês, né? Eu estou fazendo um mestrado e eu sou amigo da Érica há muito tempo, trabalhando juntos, né, Érica? Verdade. Cursos. E me interessei pelo tema porque o tema central, inteligência emocional, é o tema central da minha pesquisa no mestrado. Então, por isso que insisti com ela que me colocasse no grupo. O tema de hoje foi sensacional. Tudo aquilo que ela falou é o que eu acredito, né? Eu sou cristão e muito bom. Quero participar dos outros. Talvez eu não consiga, porque estou com a agenda cheia, eu tenho outros compromissos também, outras demandas. Mas está de parabéns. Obrigada. Tá? E o envolvimento. Bom, eu espero conseguir participar dos outros. Aqui no chat do outro, a gente consegue gravar, né? Eu vou gravar qualquer coisa, eu mando áudio. Aí corto, né, as nossas conversas e deixo só o tema, de repente. Simone, quer falar alguma coisa? Marlete, Soraya, Cirleia? Acho que dá tempo. Agradecer. Eu sou Cirleia, amiga da Érica, e professora de Educação Especial, trabalho com alunos autistas no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Nova Venécia, e me sinto muito honrada em ter tido essa oportunidade de ouvir e de aprender mais sobre um tema, né, que nos é tão caro. Muito obrigada, gratidão. Eu agradeço. Então, eu sou professora, coordenadora pedagógica, neuropsicopedagoga também, mas eu só atuo como coordenadora pedagógica. Foi muito válido, gostei muito. Te conheci lá pelo site, pelo grupo da Leite, né, de constelação. Foi. Então, é algo que eu gosto muito também e estou aprendendo muito. Acho que a Laura também é de lá. Então, muito obrigada pela participação e aceitação. Eu que agradeço vocês. Marlete, Soraya. Ah, a Marlete está falando. Aprendeu muito e ela espera participar de todos. Vocês conseguem ler aí também? Aparece para vocês? Ah, então ótimo. Soraya?
Acho que ela já saiu. Então, gente, agradeço muito a participação de todos vocês. Estou muito feliz com esse grupo. Tomara que a gente aprenda muito, se desenvolva muito. Vou tentar aqui com o Léo salvar aqui o áudio, ver como é que ficou, porque nós fizemos aqui no Telegram. E aí, qualquer coisa eu ponho lá no grupo, de repente. Vou tentar também fazer pelo YouTube. Eu gravar aqui e soltar lá no YouTube. Tudo que eu falei aqui, soltar lá. Pode ser bacana também para outras pessoas verem, né? De repente alguém, isso vai ser importante para outras pessoas, né? Um beijo para vocês, agradeço demais. Feliz de conhecer todos. Eu só queria confirmar com você, é Léo o quê que eu quero procurar? Léo Barros. Eu mando para você. Eu acho que eu tô te seguindo lá, Léo. Eu tenho que ver, eu nem sei se eu tô seguindo o Léo. mas eu mando para você. Tá, eu só queria complementar que, assim, eu também sou pedagoga e estou terminando a minha pós em psico, muito parecida com você. Muito. Você fez o contrário de mim, né? Eu fiz por um processo, você está fazendo pelo outro, tá vendo? Aí eu fiz formação, como eu gosto muito dessas áreas terapêuticas, eu fiz curso de parapsicologia. Aí auriculoterapia, aí encantei pelos corais, fui pelos corais também. Lindo. Seu grupo é tão especial, hein? Que grupo especial esse, né? Maravilhoso, Léo, maravilhoso. Como o universo nos une, né? É, muito. Então, beijo. Tá bom, gratidão, até a próxima. Até a próxima. As fotos já estão lá no grupo daí, tá bom? Tá bom, valeu. Se você quiser que eu tire sempre, só me avisa, que daí todo encontro eu tiro e posto no grupo. Oba! Tá bom? Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Esperar todo mundo sair aqui, Léo. E eu vou sair aqui, Léo, fechar esse e converso com você depois. Obrigado, foi ótimo. Amei. Tchau. Tchau.